Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Que bom que você tá aqui. Meu Deus, é muito forte. Que bom que você tá aqui. Que bom que você aceitou esse convite, primeiro de Deus, depois dessa comunidade linda, dessa comunidade que tá crescendo cada dia mais, né? Que o Senhor tem trazido essas mulheres para agregar, para aprender, para, meu Deus, gente, como tem sido assim lindo de ver, né, o mover que o Senhor está fazendo na vida das pessoas que decidiram seguir com Ele. Isso assim é algo muito, muito forte, né? Então, sejam muito bem-vindas aqui. Você é bem-vinda aqui. Glória a Deus pela sua vida. Hoje, sexta-feira, o último dia do nosso devocional, né? E nós vamos fechar hoje com chave de ouro. Esse tema que eu deixei fixado aí, ó, eu deixei para hoje justamente para fechar essa semana em que nós falamos sobre brechas emocionais. Você assistiu a semana toda? Deus falou com você nesse devocional dessa semana? Vai colocando aí, Andréia, eu assisti a semana toda e Deus falou comigo. Coloca aí. O que foi o devocional dessa semana para você? Gente, para mim foi muito forte. Vocês pensam que não, mas quando eu vou te entregar algo aqui, ou até mesmo nas palestras, né? Quando eu vou entregar algo nas palestras, ou quando eu vou entregar algo nos nossos encontros aqui do nosso grupo, né? Inclusive, ontem eu tava falando com uma amiga que junho ou julho nós vamos ter um momento de ensino, assim como nós tivemos aqui na nossa última mentoria presencial, mas em grupo. Lembra que foi falado sobre sangue inocente derramado? Nós vamos ter outro momento daquele. O Senhor já deu ok, né? Eu vou preparar o conteúdo, tô orando para que Ele me fale de forma específica o que Ele quer que eu ensine vocês, né? Então nós vamos ter um outro momento daquele, né? Com material para depois você estudar, com algo assim forte, com certeza no mundo espiritual, tá? Então você vai aprender um pouquinho mais ainda esses primeiros 6 meses, né? Você vai aprender um pouquinho mais e o Senhor, Ele vai trazer aquilo que nós precisamos para esse tempo. Hoje, minha irmã, também é dia do nosso jejum, né? Você que tá aqui comigo, que jejua hoje. Hoje eu também estou com um grupo de amigas, nós estamos com um jejum aí. Orem por nós, tá? Nós vamos abrir agora esse jejum. E ore por nós, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Espírito Santo fale fortemente ao nosso coração, né? Eu falo que a gente nunca precisou tanto de estratégia do céu quanto nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Nós precisamos que o Senhor nos dê as estratégias, nos mostre o caminho que nós precisamos entrar, né? Ai de mim, de você, nesse tempo que nós estamos vivendo, se nós não formos abençoadas, agraciadas com as estratégias celestiais. E todas nós precisamos, né? Nós precisamos de estratégia para nossa casa, para nossa família, para os nossos negócios, para as nossas emoções, não é verdade? Então eu peço ao Senhor, nesta manhã, para que Ele nos fortaleça no dia de hoje, através desse jejum que nós vamos abrir agora. Que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa, que nós possamos de fato silenciar todos os ruídos à nossa volta, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nesta manhã, nesse momento, nesse encerrar desta semana, que todas as pessoas que estão abrindo esse jejum, algumas vão entregar às 18, outras 19, né? Outras vai caminhar um pouquinho mais, mas que o Senhor nos oriente a todo momento. Pai, nós precisamos de Ti.
a nossa dependência total. Nós temos entendimento que sem ti nós nada podemos fazer. Nos ajude. Fala conosco nesse tempo de jejum. Fala conosco através da palavra, fala conosco através do irmão, fala conosco através do louvor, fala conosco também, Pai, no nosso coração. Nos mostra o que em nós precisa ser retirado, o que em nós precisa ser lavado, o que nós precisamos de tudo que foi falado aqui essa semana, quais são as brechas que nós precisamos ter coragem de nos levantar, nos posicionar, para que essas brechas sejam tampadas, para que o inimigo não use dessas dores, dessas feridas, dessas brechas emocionais para atentar contra a nossa vida. Pai, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu zelo. Eu preciso do Teu cuidado. Me ajuda. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento nesse lugar. Manieta e lança fora todo espírito maligno que fica ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Pai, nós elevamos cativo a Ti nesse momento, todo esse dia, toda a nossa vida, os nossos pensamentos, que eles estejam cativos a Ti e a mais ninguém. E nós declaramos que nós viveremos o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca aí amém. Foi mesmo, gente, foi muito forte. Essas semanas que eu estou tratando com vocês sobre um conteúdo mais terapêutico, né? É só... como que eu vou dizer? É só uma prova, é só um petisco do que nós vamos vivenciar na nossa mentoria, né? Ou melhor dizendo, no nosso grupo terapêutico presencial. Quem vai estar lá comigo? Gente, nós vamos ter encontros presenciais uma vez na semana. Você vai ter um material para você estudar. Nós vamos ter o nosso momento de orar dentro do grupo terapêutico, né? Porque eu vou trabalhar com vocês 2 pilares, o emocional e o espiritual. Nós vamos ter momento de nós mapearmos a nossa vida, mapearmos tudo aquilo que nós vivenciamos, né, na nossa família, né, tudo aquilo que nós tivemos acesso diante das coisas que nós vivenciamos. Nós vamos viver esse momento da terapia em grupo, só mulheres, né? Me perguntaram esses dias, Andréia, é aberto para todo mundo? Os homens podem participar? Esse momento é das mulheres, então você fica atenta, né? Em breve eu vou estar lançando aí para você a data que nós vamos começar e você esteja comigo, porque, minha irmã, é vaga limitada, né? Eu não quero que encha, que seja uma sala lotada. Esse não é o intuito. O intuito é cuidar de você. O intuito é mostrar, né, através de todas as ferramentas, o que você precisa fazer para você sair do seu lugar de, às vezes, autocomiseração, de tristeza, de angústia profunda, né? Eu não sei, né? Nós vamos fazer também essa averiguação da onde que eu tô e onde eu desejo chegar. Então, coloque expectativas, porque o material que eu já produzi tá lindíssimo, lindíssimo, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito a caminhar. Amém? Desprezo é a última brecha emocional que eu vou tratar hoje. Andréia, tem mais? Tem mais, né? Eu tentei trazer aqui para você algumas que eu vejo, né, tanto nos atendimentos quanto no dia a dia, né? Tanto assim, na minha vida também, nas experiências que eu passei, eu tentei resumir, trazer um pouquinho de cada, né? Daqueles que eu achei mais pontuais. Então, essa semana eu te falei que as brechas emocionais são espaços, são aberturas, né? São oportunidades que nós deixamos na nossa vida para que o inimigo haja,
né? Eu te falei também sobre traição. Quem lembra? Tudo essa semana, tá? Eu te falei também sobre culpa. Quem lembra? Eu te falei também sobre dependência dos outros. E hoje eu vou tratar com você sobre desprezo. Antes de eu começar, desses tópicos que eu falei aqui, qual que você acha que mais te impactou? Qual que foi mais desafiador para você ouvir? Foi sobre a traição? Foi sobre a dependência dos outros? Foi sobre a culpa? Qual que você falou, Andréia? Esse tópico aqui que você falou, ele falou muito ao meu coração. Escreve aí, eu quero ver qual desses que mais te impactou. E hoje eu vou falar sobre desprezo. Quem aqui já foi desprezado? Quem aqui já desprezou alguém? Eu acho que nós já tivemos dos dois lados, né, minhas irmãs? Das que foram desprezadas e das que desprezaram alguém. Por isso eu venho falando para você a necessidade que eu estou vendo cada vez mais nas mulheres de estarem caminhando sobre algo que precisa de cura. Olha para mim, coloca amor nas minhas palavras. Nós precisamos trabalhar em nós a cura. A cura das brechas emocionais, né? A cura das feridas que nos causaram, a cura das palavras duras que nós ouvimos, dos comportamentos que as outras pessoas tiveram conosco. Nós precisamos, é urgente. E falar de desprezo é falar de algo que o próprio Jesus sofreu. Você sabia que Jesus foi desprezado? Andréia, mas ele é Jesus. Mas ele, meu Deus, como assim? Ele foi desprezado. Ele foi rejeitado. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Eu anotei aqui, para eu não esquecer. O fato de você ter sido desprezada por alguém não anula todo o sacrifício e amor de Jesus por você. Na nossa mentoria nós vamos falar muito sobre identidade. Porque se eu não sei quem eu sou e mais ainda a identidade cristã, se eu não sei quem eu sou em Cristo, todas essas brechas emocionais que nós passamos essa semana aqui são questões que vão atormentar a minha vida. Quando eu não tenho a minha identidade forjada, firmada em Cristo, tudo isso aqui, ó, é um empecilho para o meu crescimento. Porque se eu considero que eu ainda sou movida pela brecha, pela ferida do desprezo, eu vou deixar muitas situações acontecer na minha vida que vão me impedir de viver aquilo que Deus tem para mim. Vocês estão entendendo? É isso mesmo, Elaine. Esses dias alguém deixou lá no YouTube assim, ó. Nossa, você falando, eu tive a certeza de que eu estou vivendo menos do que eu mereço, algo nesse sentido. Aí eu escrevi assim embaixo, eu falei, todas nós já passamos por tudo isso. Em grau maior ou em grau menor. Eu e você, todas nós passamos por situações que nos machucam. E que se a gente não curar, olha pra mim, você vai machucar outra pessoa. Existe um ditado que fala assim, ó, porque nós estamos doentes, porque nós estamos sangrando, quando nós não curamos, quando nós não estancamos esse sangue, nós vamos sangrar em cima de pessoas que não tem nada a ver. Você já se viu nessa situação? Pessoas que foram
rejeitadas, pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram traídas, pessoas que tiveram, né, uma dependência muito emocional do outro. Quando elas às vezes saem de um relacionamento, seja ele, gente, quando eu falo relacionamento, não é só amoroso. Um relacionamento de amizade, um relacionamento de sociedade, quando elas saem daquela situação que machucou, que feriu, que despertou aquele gatilho, ai, será que eu posso confiar? Se ela não passar por um processo de cura, olha pra mim, ela vai sangrar em cima de uma pessoa que não tem nada a ver. Existem mulheres que chegam pra mim e falam assim, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, André. Eu nunca mais vou casar com ninguém. Ou, André, casamento pra mim, ó, não sei onde Deus estava com a cabeça não quando ele falou em casamento. Eu já ouvi isso. Aí eu pergunto assim, quais foram as suas experiências relacionadas ao casamento? Vamos começar lá na infância. O que você viu? O que você ouviu? O que você sentiu? Aí elas... Meu pai brigava com a minha mãe. A gente não tinha paz de ficar em casa. André, minha vida era um inferno. Eu cresci vendo que era o modelo de casamento que eu tive. Deixa eu te falar uma coisa, irmã. Se você cresceu num lar disfuncional, e a maioria de nós cresceu, vendo o papai beber, vendo o papai chegar, né, às vezes bêbado, drogado, quebrar a casa toda, bater na mãe. Se você teve privação de alguma coisa, por exemplo, vontade de comer um doce, vontade de comer Danone. Gente, eu tratei de pessoas nessas situações. Sabe o que elas faziam? Quando elas crescidas, adultas, iam no mercado e tudo quanto era bobeira, comprava. Enchia o carrinho de bobeira. Guardava lá na despensa. Tinha uma cliente minha que falava assim, Andréia, é tão engraçado você falar que eu fui explicar, né? Que eu fazia exatamente isso. Eu fui privada de muitas coisas, então quando eu pude comprar, eu lembro que eu queria comprar aquelas guaranazinhas pequenininhas. Meu pai falava que não, que era muito caro, que tinha que comprar grandona, que dava pra família inteira tomar. Mas olha pra você ver, gente, não ri, porque isso é muito sério. O meu sonho era tomar uma cutubinha. Lembra das cutubinhas? Lá em casa meu pai comprava de fardo as cutubinhas de vidro, assim, ó. Aqui pra nós em Minas, cutuba, gente, é assim, cutuba mineiro. Na minha época de criança era o que dava, não tinha Antártica, não tinha essas coisas não. Mas a cutubinha, e eu tenho memórias afetivas disso. De tomar a cutubinha geladinha com o bauru que a minha mãe fazia naquela forma de virar. Lembra aquela forma de virar? Quando eu como bauru, eu faço só naquela forminha de virar, assim. Isso são memórias que estão aqui registradas. E assim como a gente registra as coisas boas, o nosso cérebro também registra as ruins. O seu cérebro, minha irmã, registrou. Eu falo sempre isso nessa caixa preta, né? O que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu. Tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim. Então essa minha cliente lá de Goiânia, o que ela fez? Ela cresceu. Ela venceu na vida, como ela mesma falava, né? Ganhava muito bem, né? Acredito que ainda ganha, que eu acho que ela tá por lá ainda. E ela falou, André, eu vou no mercado e eu faço isso, eu compro um monte de bobeira. E um dia eu não sabia se eu tomava essa cutubinha, se eu comia esse pão, ela falou que o dela era pão com mortadela. Esse pão com mortadela, se eu comia o suspiro, se eu comia aquela teta de nega. Quem conhece teta de nega? Aquele doce. Ela falou que comprava de caixa. Por quê? Anota isso aí. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Aquilo não estava bem resolvido dentro dela, nem aqui, porque ela tinha raiva. Ela falou, André, tinha dias que eu ficava assim com raiva do meu pai. Porque assim, pra comprar as cutubinhas que a gente gostava não podia, mas pra beber cachaça ele tinha. Chegava em casa bêbado.
nunca deixou faltar nada. Mas aquela minha cliente, ela tinha armazenado aqui essas memórias. E quando elas não são tratadas, quando você não trata algo que aconteceu com você, que foi muito dolorido ou que se tornou um trauma, você vai sangrar em cima da vida de outra pessoa. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai perder pessoas legais que chegam na sua vida. Você vai perder, gente, tô falando só de relacionamento não, tá, amoroso? Mas você vai perder amizades bacanas. Você vai perder sociedades que às vezes veio da parte do Senhor, mas porque você está ferida, você não identifica. É forte ou não é? A pessoa que ela foi desprezada. O que é desprezada? É deixada de lado, é rejeitada, é olhada e falada assim, não, não me serve, não quero, não é pra mim. Sabe? Ela tem dentro do coração dela uma voz que grita assim, ó, você não é boa o suficiente. Porque se você fosse boa o suficiente, você seria aceita, você seria amada. Você não é amada. Por isso precisa ter coragem para entrar no profundo da nossa alma. E você se questionar assim, ó, vou te ensinar algo aqui. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu sou uma mulher grosseira? Por que eu sou uma mulher desconfiada? Vai pegando, eu tô te dando chaves. Por que eu sou uma mulher que me acho superior às outras pessoas? Ou por que eu sou uma mulher que eu me acho inferior? Por que eu acho que as pessoas estão sempre olhando pra mim com desprezo? Por que eu acho que as pessoas nunca me amam e nunca me chamam pra fazer nada que é interessante, que chama as outras pessoas? Por que eu faço o que eu faço? Isso é uma chave. E eu costumo dizer sempre nos meus treinamentos, né? Eu dei uma palestra esses dias lá no Ângulo, onde, né, a minha contratante trouxe para mim o desafio de identidade. Aí eu falei, pode deixar. Montei a palestra no formato de identidade e eu falei para aquelas mulheres o seguinte, que a nossa infância é um chão que nós pisamos a vida inteira. A vida inteira eu vou ter que estar olhando. Peraí, por que eu ajo assim? O que eu vivi na minha infância? O que eu vivi na minha adolescência? Ou o que eu vivi na minha fase adulta, mas que eu não tive entendimento, que eu não tive compreensão e eu estou repetindo agora. Porque presta atenção, minha irmã, as nossas dores, elas sempre vão gritar dentro de nós e elas vão nos levar para um lugar. Meu Deus, isso é forte. As nossas dores, elas vão sempre gritar dentro de nós. E elas sempre vão nos levar para um lugar de mais dor. De autossabotagem. De não ser curada. Lembra de culpar os outros? Você é uma pessoa que culpa muito os outros por causa do seu fracasso? É por causa do meu pai, é por causa do fulano, é por causa do ciclano. André, fulano acabou com a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Fulano não tem o poder de acabar com a sua vida se você, sendo uma pessoa curada, não deixar. Não assim o deixar. As pessoas só vão tirar a nossa paz. As pessoas só vão acabar com a nossa vida se eu permitir. De que forma eu permito? Quando eu não tenho algo que ninguém está tendo ultimamente, que é autorresponsabilidade. De olhar para mim e me perguntar qual é a parte de, não culpa, mas de autorresponsabilidade que eu tenho diante dessa situação. Quando um casamento, eu vou usar esse exemplo, porque eu acho que dá para você ter um entendimento maior. Quando um casamento termina, não é a culpa ou a responsabilidade só de uma pessoa. Gente, um relacionamento, um casamento são duas pessoas, ó, o homem e a mulher se relacionando. Aí eu já falei isso aqui um dia. O homem vem com
todas, pensa aí, com todas as características, com um molde, porque nós fomos moldados na nossa infância, com um molde lá da casa dele, lá da família dele. Lembra que eu contei a história do feijão aqui pra vocês? Quem lembra? Vem com o molde lá da família. E aí a mulher também, ela vem com o molde lá da família dela. Então a gente traz aqui para nossa vivência juntas, ó, presta atenção. Tudo que nós vivemos na nossa família. Eu trago, ele traz e eu trago todas as vivências que nós aprendemos na nossa família. Lembra que eu disse aqui que a gente aprende a pecar em casa? Quem lembra disso também? É em casa. Ei, o que eu estou querendo te dizer? Que eu quero que você entenda. É que o que você aprendeu na sua casa, se a sua mãe era grosseira, se a sua mãe era mal educada, se a sua mãe não honrava o seu pai, né? Tudo isso, você, mulher, se não for cuidada, se não ressignificar essas dores, você traz isso para o seu relacionamento. O homem lá com as demandas dele também. Se o pai não foi um pai provedor, se foi um pai cachaceiro, se foi um pai que deixou faltar as coisas. Inclusive, prover não é só financeiro, tá? O prover que os homens, né, tem que ter na nossa vida é também físico e emocional. O homem como sacerdote da casa, presta atenção nisso aqui, ó. O homem como sacerdote da casa, os nossos maridos, eles não têm somente a responsabilidade de prover a nossa casa só com dinheiro, não. É de responsabilidade do sacerdote da casa, do homem, prover a sua mulher emocionalmente, proteger a sua mulher, prover a sua mulher em todos os campos, não é só dinheiro. Porque às vezes o homem é até bom, só que ele faz, né? Ele traz o dinheiro para casa, ele paga as contas, ele faz a compra de mercado. André, não me preocupo com o dinheiro na minha casa. Porém, eu me sinto desprotegida emocionalmente. Porém, eu me sinto invadida, eu me sinto... Ele faz tudo isso que o dinheiro pode comprar, mas eu não tenho carinho, eu não tenho amor, eu não tenho olho no olho. Vocês estão entendendo? Alguém conhece alguém que passou por essa situação? Ou você já passou por essa situação? Então, se eu fui uma criança desprezada, se eu fui uma criança rejeitada e eu não tratei isso em mim, eu vou me sentir desprezada e rejeitada o resto da vida. E eu vou também, olha pra mim, desprezar e rejeitar as pessoas. Por quê? Por quê, Andréia? Porque não tem como você oferecer cura uma vez que você está doente. E o desprezo e a rejeição é uma ferida muito, mas muito dolorosa. Só que são formas que Deus usa para cuidar de mim e de você em virtude de um benefício maior. Eu não sei o que você passou na sua vida e não estou aqui te julgando. Mas eu sei que se você ficar lambendo as suas feridas, você não vai avançar. Se você ficar buscando culpados, você não vai avançar. O que você tem que sair daqui hoje, tendo entendimento, é que o fato de você ter sido desprezada por alguém não anula o sacrifício, o amor, o zelo, o cuidado que Jesus teve com você através do sacrifício da cruz. Pode ser que no dia de hoje, pode ser que durante toda essa semana onde nós falamos sobre essas brechas emocionais, pode ser que a sua alma esteja gritando aí dentro de você. Mas eu fui desprezada. Eu fui deixada de lado, é por isso que eu desprezo, é por isso que eu rejeito. Todo desprezado despreza, todo rejeitado rejeita. Isso aí é tabuada, é 2 mais 2. Todo curado cura. Toda aquela pessoa que experimentou do amor, ela vai dar amor. Ela vai ser amor, ela vai comunicar amor.
lance hoje no mar do esquecimento as suas dores. Entenda, Andréia, é por isso que eu desprezo, porque quando criança eu fui desprezada. Por isso. Andréia, é por isso que eu sou grosseira, porque eu cresci vendo a minha mãe responder meu pai mal, responder as pessoas mal, tratar as pessoas de qualquer jeito. Sabe, André, é por isso que eu sou fofoqueira, porque eu cresci numa casa com a minha mãe, a minha irmã, não sei quem, a avó, falava mal de todo mundo. Você precisa começar a mapear esses comportamentos. Nós vamos fazer isso na nossa mentoria, tá, gente? A mapear, para que nós possamos de fato ter entendimento da onde nós estamos, mas aonde eu quero chegar. Nossa, eu tô achando que esses 6 encontros vai ser pouquinho, diante de tanta coisa que a gente tem que trabalhar. Quem de nós nunca foi desprezado? Jesus, nós vamos ler aqui, ele foi desprezado. Mas o que Jesus fez com o desprezo dele? O que você está fazendo com as suas dores? Eu tô ferindo as pessoas, Andréia. Desculpa o perdão da palavra, tá? Eu estou vomitando nas pessoas. Não é porque você tá ferido que você tem direito de vomitar nos outros, não. Tá ferido? Se recolha e se trate. Gente, tem momentos que eu não tenho nem condição de ir nos lugares. Juro pra vocês. Eu falo, é melhor eu ficar dentro da minha casa. Porque eu não tô bem, né? Hoje eu tô irritada, hoje eu tô, né? Não sei, tem momentos que a gente tá assim. Então eu não vou nem sair pra eu não correr o risco de pecar. Porque às vezes na minha raiva, às vezes, né, naquele dia que eu não tô bem, às vezes eu abro a boca e ofendo alguém ainda. Lembra? Às vezes eu vou sangrar em cima de uma pessoa que não tem nada a ver. Se você não curar as suas dores, se você não buscar as raízes dos seus, ou da sua falta de fruto, ou dos frutos podres que você tem dado, você não vai se curar. Faz sentido, gente? De todos o que eu falei aí, o mais dolorido que eu já tinha experimentado, acho que é por isso que eu posso auto-intitular como o mais dolorido, pra mim foi o desprezo e a dependência dos outros. É muito triste a gente ficar com a nossa vida na mão das pessoas, não é? É muito triste a gente ser desprezada, deixada de lado. Não é verdade? A gente não ser escolhida para aquela atividade lá da escola. Uma vez eu trabalhei essa questão com uma cliente e aí a gente foi, né? Eu sempre busco, né, as raízes. Aí eu dei um comando para ela assim, ó. Quando foi na sua infância ou na sua adolescência que você se sentiu desprezada? Aí eu fui falando. Que te julgaram, que te maltrataram. Aí, acho que foi a última palavra que eu falei, ela falou assim, lembrei. Eu lembro direitinho que eu falei assim, que não te escolheram. Gente, ela falou assim, nossa, lembrei. Ela tava com os olhos fechados, ela abriu e falou, eu lembrei. Eu falei, o que você lembrou? Quando eu estudava, não era tão pequenininha, já era uma adolescente. Quando eu estudava, Andréia, lembra, gente, se vocês são da minha época, vocês vão lembrar. Tinha muita queimada. Quem lembra das queimadas que tinha nas aulas de educação física, que eu matava quase todas, viu? Que eu nunca gostei de educação física. Aí você tinha que escolher, né? O professor falava assim, escolhe aí 10 pessoas, 7 pessoas, né? Vamos montar um time daqui, outro time dali, não era assim? Aí ela falou assim, eu nunca era escolhida. Porque eu não jogava bem, Andréia. Eu era um fracasso. Eu nunca era escolhida. As pessoas nunca me escolhiam. Eu sempre ficava de lado. Então, olha pra você ver. Nesse contexto, ela se sentia desprezada. Ela se sentia rejeitada. E como ela não teve entendimento, não teve
a maturidade emocional necessária para olhar para aquilo e falar assim, não, mas tá tudo bem, né? Essas pessoas não me escolhem, eu me escolho, isso não vai definir. A maioria de nós não tem isso, tá? A gente aprende a questionar essas situações. Ela guardou isso e aquilo ali passou a ser uma barreira na vida dela. É isso que acontece conosco. Busca as experiências que você viveu, né? Busca o que você viu, o que você ouviu, que você vai encontrar respostas. Amém? Isaías 53. Abre, por favor, em Isaías capítulo 53. Nós vamos ler o versículo 3. Isaías 53, 3. Sim, todos nós temos, tá? Memórias boas, memórias ruins. Todos nós já passamos por dores, por percas, por um monte de situação. As pessoas acham que é esquecer, e não é esquecer. É dar um novo significado, né? A gente fala ressignificar. A gente coloca uma memória boa em cima daquela memória ruim. A gente dá um significado para aquilo que aconteceu. E aí o nosso cérebro entende, e aquilo que te causava dor passa a não te causar mais, porque você entendeu. Olha que interessante. Por isso que eu amo o que eu faço, gente. É assim, ó. Não é mágico, mas é revelador. Isaías 53, 3 diz assim, ele foi desprezado, tá falando sobre Jesus, e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Jesus foi desprezado. Ei, se você não foi, pode ser que agora, na sua vida adulta, você seja. Pode ser que alguém não te escolha, pode ser que alguém não te chame para sentar à mesa tal, pode ser um monte de coisa. Mas o que você tem que sair daqui hoje, tendo entendimento? Que o fato de você ter sido desprezado por alguém não anula o sacrifício da cruz de Jesus por você. Agora, bem rapidinho, na outra vertente, às vezes a gente despreza também. Às vezes a gente deixa de lado. Às vezes a gente ignora. Às vezes dentro da nossa casa, com o nosso companheiro, a gente faz aquele pacto de silêncio. Eu falo que não é nem só de silêncio, é de ignorar a pessoa. Faz a pessoa sofrer. Faz a pessoa se sentir menos importante. Às vezes somos nós que causamos nos outros essa ferida do desprezo. Às vezes a gente some e não dá notícia. Às vezes não tem aquela conversa franca que precisa ter. Às vezes não faz as coisas que deveria fazer. Também ele me paga. Também, às vezes, briga por pouquinha coisa. O negócio é desse tamanhozinho. Por causa de um torresmo, você perde um porco. Minha mãe falava isso. Por causa do torresmo, você perde o porco. Faz de conta que não vê. Ignora a pessoa. Tô falando isso dentro de casa, tá? Porque é isso que o Espírito Santo tá ministrando aqui ao meu coração. Faz pacto do silêncio com o outro. Machuca, fere. Onde você deveria dar o maior amor do mundo. Fazer uma comidinha gostosa. Pôr uma mesa bonitinha. Conversar. Às vezes fazer uma caminhada. Às vezes silenciar o seu celular. Lugar de você se conectar. Lugar de você se recarregar as suas forças. Despreza. Tem um monte de gente me mandando uma série, eu quero ver se eu assisto esse final de semana, chama Adolescência, né? Sobre, parece que é uma criança, um adolescente, né? Que matou uma pessoa. E essa criança, pelo que me falaram, eu ainda não assisti, é filho de quarto. Sabe aqueles filhos? Gente, isso acontece aqui na minha casa, tá? Meu marido fica super bravo. Eu sempre coloco mesa pra gente almoçar, né? Sempre foi assim. E se a gente bambear aqui em casa, eles querem comer lá no quarto.
Meu marido fala de jeito nenhum. É o Valtinho brigando pra não ir pro quarto, e é eu falando assim, larga esse celular. Porque às vezes tá comendo e tá aqui, ó. O Paulo Guilherme, meu filho, lugar de mesa, lugar de comunhão, lugar do alimento que o Senhor nos entregou, não é lugar de mexer em celular. Eu faço até assim, pra me dar esse celular. Às vezes na sua casa também é assim, porque tá geral. E a gente também não olhar para as necessidades daqueles que estão dentro da nossa casa também é uma forma de desprezar. Às vezes somos nós que desprezamos. É duro ouvir isso, eu sei. É duro para mim também. Mas para que haja mudança, para que a gente não seja mais filho do desprezo, mas sim filhos e filhas do amor de Deus. Se você é daquelas que despreza, reveja seus conceitos. Se você é aquela que foi desprezada, rejeitada, por isso você está machucada, procure saber a origem das suas dores e dê a elas um novo significado. Vamos orar? Fecha seus olhos, se você puder. Você vai repetir comigo a oração que o Espírito Santo vai trazer agora a respeito desse tema, brechas emocionais. Pai amado, Pai querido, nós começamos essa oração de hoje reconhecendo a sua grandeza e a nossa pequenez. Pai, nós nada somos sem Ti. Nós reconhecemos nessa manhã que nós somos dependentes de Ti, do menor ao maior grau, e que é assim que nós queremos viver, dependentes de Ti. Nos ajude, Pai amado, Pai querido, a reconhecer quais dessas brechas emocionais ditas aqui essa semana ainda fazem parte da nossa vida. Nos ajude a fazer o caminho de volta, reconhecendo que nossos pais, eles fizeram o que de melhor eles podiam fazer, mas que agora nós somos adultas e na qualidade de homens e mulheres de Deus, nós escolhemos abrir mão de tudo aquilo que nos sangra por dentro. Pai, nós confessamos os nossos pecados aqui nesta manhã, aqueles que estão escancarados, mas também aqueles que nós fazemos um esforço danado para os manter escondido. Pai, perdão pelos nossos pecados, perdão pela fofoca, perdão pelo orgulho, perdão pela maledicência, perdão pelo desprezo, pela traição, perdão pela dependência das outras pessoas, perdão pelas culpas que nós carregamos ou que nós jogamos nas costas de outros. Perdão, Pai. Perdão. Nos ajude a avançar, sabendo que em Ti nós temos a plena e total liberdade. Pai, obrigada porque o Senhor nos deu Jesus. Através do sacrifício da cruz, através do sangue derramado de Jesus, todos os dias nós podemos experimentar das suas misericórdias, que se renovam todos os dias. Cura o nosso coração, cura do desprezo que lateja aqui dentro de nós. Nos ajude a ser homens e mulheres que acolhem, não que desprezam. Homens e mulheres de confiança, não aqueles que traem. Homens e mulheres dependentes de Ti, não dependentes dos homens. Homens e mulheres que estão livres da culpa, porque encontraram a verdadeira liberdade em Ti.
Eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu zelo, eu preciso do Teu cuidado, eu preciso do Teu direcionamento na minha vida. E eu te peço, Pai, ajuda-me. Ajuda-me. Arranca da minha vida toda raiz de iniquidade. Arranca do meu coração todo espírito de maledicência, de fofoca, tudo aquilo que desagrada o Senhor. Pai, eu te dou livre acesso agora. Arranca. Trata comigo. Trata de mim. Para que eu possa viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que esse jejum de hoje, ele suba até vós como um incenso agradável às tuas narinas. E que esse tema falado essa semana, Pai, nos ajude e nos encoraje a olhar para nós e reconhecer o que em nossa vida precisa ser mudado. Nos ajude a tirar das mãos de Satanás toda a autorização que no momento da minha dor, que no momento da minha tristeza, que no momento da rejeição, do desprezo, eu entreguei para ele. E que ele vem me mantendo cativa, me mantendo presa nos cativeiros da alma. Me liberta, Pai. Liberta todas as algemas das minhas mãos, dos meus pés e principalmente da minha vida. Para que eu tenha uma mente moldada, direcionada pelo seu doce Espírito. Eu te louvo e te agradeço por essa semana, por cada uma das minhas irmãs. Que o Senhor possa as fortalecer e as direcionar. Tudo isso eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Se você concorda, você coloca aí amém. Amém? Valeu? Para as meninas que chegarem agora, vai ficar salvo lá no canal do YouTube, tá? Às 15 horas a Valentina sobe lá pro YouTube. Você vai lá, você se inscreva, você deixa o seu comentário, você marca uma pessoa, você compartilha o link. Vai lá, porque essa semana eu tenho certeza que Deus tratou com você. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Espero que vocês tenham gostado e que o Senhor tenha falado com você. Segunda-feira eu volto, em nome de Jesus, para mais um conteúdo forte, preciso, que vai te ajudar a avançar. Tá bom? Orem por nós. Posso contar com a sua oração hoje? Orem por nós, orem pela minha família, orem por tudo que o Senhor tem, né, feito e tudo que Ele ainda vai fazer através desse devocional, através de tudo que Ele vem me ensinando, né? Quanto com as suas orações. Para quem for entregar o jejum às 18 horas, eu entrego lá no nosso grupo junto com vocês, tá bom? Entrego assim, de forma simbólica, né? Na realidade, eu vou entregar o meu jejum só na segunda-feira que vem. Então, por isso que eu tô pedindo para você orar por nós, tá? Beijo. Deus que te abençoe. E nós estaremos juntas, em nome de Jesus, na segunda. Beijão. Tchau, tchau.